Segunda questão. Em uma das ruas do subúrbio de São Luís, um caminhão passa anunciando a venda de frutas em um alto-falante, cujo som emitido tem uma frequência de 1.500 Hz em uma velocidade 5 metros por segundo. Considere a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. Imagine João, morador daquela rua, em duas situações distintas, escutando o som produzido. Na primeira situação, João está sentado no sofá de sua sala. Calcule a frequência do som que João escuta nesta situação. Considere 3 casas decimais. Ele quer aqui 3 casas decimais da frequência. Na letra B, João resolveu comprar frutas anunciadas. Sai do sofá e desloca-se em uma velocidade de 2 metros por segundo ao encontro do caminhão, que está em repouso. Calcule a frequência do som percebido por João, também considere 3 casas decimais. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. É uma questão que envolve o que nós chamamos de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é um fenômeno que ocorre quando há um movimento relativo entre fonte sonora e observador. Quando esses dois elementos estão se movendo um em relação ao outro, vai ocorrer o que nós chamamos, vai ocorrer a variação da frequência percebida pelo observador. E esse efeito nós chamamos de efeito Doppler. A fórmula da frequência aparente percebida pelo observador vai ser dada pelo produto da frequência da fonte sonora, que multiplica, entre parênteses, nós temos no numerador, temos velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do observador mais ou menos a velocidade da fonte. Esse sinal aqui, ele vai obedecer uma conversão que nós vamos fazer a seguir. Esse Vs aqui é o módulo da velocidade da onda sonora, dada no problema. Vf é o módulo da velocidade da fonte sonora. V0, VO é o módulo da velocidade do observador. FAP é a frequência aparente percebida pelo observador. E F maiúsculo é a frequência emitida pela fonte. E aí nós temos aqui a conversão. Vamos considerar o observador e a fonte. E aí nós vamos colocar a setinha sempre saindo do observador para a fonte. Então vejam, quando vamos colocar 2 setinhas em sentidos contrários e 2 setinhas, né, em cima, 2 setinhas se encontrando, né, e embaixo nós temos 2 setinhas se afastando. Aqui nós temos a velocidade do observador positiva e aqui a velocidade da fonte negativa. Aqui a velocidade da fonte positiva e aqui a velocidade do observador negativa. Vamos explicar melhor isso aqui. Vejam que quando a fonte estiver se aproximando do observador, o sentido da velocidade está contrário ao sentido adotado, por isso que é negativo. E a velocidade do observador é positiva porque está concordando com o sentido adotado. Neste caso aqui, nós temos que a velocidade da fonte ficou positiva porque está concordando com o sentido adotado, e aqui ele está contra, né? Está contra o sentido adotado, então velocidade do observador negativa. Então aqui está ocorrendo um movimento de fonte e observador. No caso do repouso, nós vamos considerar a velocidade da fonte zero, ou no caso do observador em repouso, nós vamos considerar a velocidade do observador igual a zero. Agora nós vamos voltar para resolver a questão dada. Então ele quer o seguinte: João está sentado no sofá de sua casa, então ele está em repouso, e a fonte está se aproximando dele, tá? Então, os dados
frequência da fonte 1500, velocidade da fonte 5 metros por segundo, velocidade do som 340 metros por segundo e a velocidade do observador 0. E aí nós vamos colocar assim, ó, observador, fonte, o sentido sempre do observador para a fonte, velocidade dele é 0, que ele está em repouso, está no sofá, e a fonte está se aproximando dele, então, como está contrário ao sentido adotado, vamos colocar negativo. Substituindo na fórmula, vai ficar assim, frequência aparente 1500 vezes velocidade do som 340, como o observador está em repouso vai dar 0, por isso que eu não coloquei, velocidade do som 340, foi adotado o menos aqui, não é menos com menos não, pessoal, é o menos, e esse menos aqui é o sentido adotado, fica menos 5. Cuidado que aqui está em metros por segundo, se ele tivesse dado em quilômetro por hora, vocês teriam que dividir por 3,6. Não esqueçam que sempre a gente trabalha todo mundo no mesmo sistema. No caso aqui o sistema SI. E daí nós temos 1500 que multiplica 340 dividido por 335. Dividindo aqui, esses dois aqui multiplicando por 1500 com 3 casas decimais. Essa é a frequência percebida pelo observador, tá? Então a frequência aparente. Então, se a frequência aumentou, veja que antes era 1500, a frequência da fonte, se ela estiver em repouso, como ela está se aproximando, a frequência aumentou. Se a frequência aumenta, quanto maior a frequência, mais agudo é o som, tá? Então tome cuidado, aumento com frequências maiores, o som é mais agudo. Se tivesse reduzindo a frequência, nós teríamos um som mais grave, tá? Vamos para a letra B. Esses aqui são os dados. Aqui nós temos que a frequência da fonte é 1500, a velocidade do observador 2 metros por segundo, velocidade do som 340. E agora a fonte está em repouso e o observador se aproxima da fonte com 2 metros por segundo. Substituindo, frequência da fonte 1500 vezes 340. Vejam que o sentido do observador está concordando aqui com o sentido da fonte. Eu botei positivo dividido por 340. Aí vamos ficar 1500, essa soma aqui dá 342 dividido por 340. Fazendo as continhas, temos que a frequência é 1508,823 Hz. Essa é a frequência aparente.